Deus, aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Maravilhoso Deus, Pai amado, te louvo e te adoro, Deus, por estar agora, Senhor, para começarmos mais um dia de estudo na Tua Palavra. Meu Deus, fala conosco, ministra aos nossos corações, toca, Senhor, as nossas vidas pelo Teu poder, a Tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vem ministrar aos nossos corações, ó Deus, nos abençoar e nos guiar em nome do Teu Filho amado. Glória a Deus, aleluias, glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já desse mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estais bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crentes proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristeza nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que lhe clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom Rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Glória a Deus, aleluias, a paz dos seus irmãos. Já dentro de instantes estaremos iniciando o nosso estudo bíblico. Então, por enquanto a gente, a Lete escolhe mais um hino, vamos louvar e vão aproveitando para fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui no telefone mandando mensagens para todo o pessoal todo da minha lista de contatos aqui para ligarem na computador agora para poder participar do nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos estar envolvendo um assunto muito importante, que é o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo e a manifestação do anticristo, a grande tribulação. Nós vamos estar falando desses três tópicos aqui hoje, que é um assunto muito envolvente para nós. Então, contacte-se aí, ponha-se em contato com as pessoas, mande mensagens, convida as pessoas para assistirem aí. Ó. Eu já estou mandando aqui para pelo menos 200 pessoas, eu já enviei aqui. Mais um hino aí, pode ir. Glória a Deus, aleluias. Olha mesmo. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Vou cantar um O Rei está voltando. Você sabe de qual mercado está vazio? O mercado está vazio,
sua agitação parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluias, ele vem nos buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluias, ele vem nos buscar. Os gemidos vão subindo, é a festa celestial. Aleluia, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós voltamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluias, ele vem nos buscar. Aleluias, o Rei vem nos buscar, o Senhor Jesus Cristo está voltando. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, abrimos assim agora nosso tempo de estudo bíblico. Nós estaremos orando ao Senhor, louvando o nome do Senhor nesse tempo aqui. Dias difíceis nós estamos atravessando, mas nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que conhece as nossas aflições, as nossas necessidades, e Ele é poderoso para nos guardar. Nós vamos abrir com uma oração e logo a seguir nós estaremos lendo o texto bíblico e meditando na palavra de Deus, no assunto que aí colocamos. Querido e eterno Pai, te louvo, adoro o teu nome, meu Deus. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus poderoso, Deus onipotente, Deus santo, Deus de amor, Deus de bondade, Senhor, glorificamos o teu nome, Pai, porque tudo que acontece, Pai, está debaixo do teu controle, Pai. Tu sabes de todas as coisas, meu Deus, meu Salvador, e nos entregamos a Ti pedindo, suplicando, Senhor, por Tua grande e infinita misericórdia, que nos ilumine o entendimento para estudarmos a Tua palavra, Senhor. Este assunto, Senhor, tão pertinente ao momento que estamos vivendo, fala conosco em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe então a todos no nome do Senhor Jesus. E nós agora vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, primeira carta
Tessalonicenses, capítulo de número 4. Lembrando os irmãos, o estudo também está transmitido pelo Instagram e pelo YouTube, então podem acompanhar nessas plataformas. O Facebook está travando, se você pular por Instagram, pelo YouTube, lá para as nossas lives, vão poder assistir se o Facebook tiver dificuldade. A paz do Senhor a todos os irmãos que aqui já nos estão cumprimentando. Já temos aqui uma quantidade enorme de irmãos aqui junto conosco. Então vou fazer como a gente faz na igreja, né? A gente não desce no púlpito para cumprimentar um por um, porque o tempo não permite. Então a paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos ver se hoje nós batemos o nosso mais um recorde aí de pessoas assistindo. Nós tivemos no último culto 662 pessoas ao vivo, direto conosco. Então nós esperamos hoje alcançar muito mais pessoas ao vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o texto na palavra de Deus para nós, o assunto hoje é as últimas coisas. E as últimas coisas que vão acontecer neste mundo é primeiro o arrebatamento da igreja. Aí, enquanto isso, nos céus vai acontecer as bodas do Cordeiro. Enquanto acontece bodas do Cordeiro nos céus, aqui na terra vai estar acontecendo a grande tribulação. Então nós vamos falar sobre essas três coisas, as últimas coisas que vão acontecer. Livro de Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Verso 17, 16 e 17 diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o arrebatamento da igreja é a bem-aventurada esperança de todo crente. Todos nós esperamos este momento glorioso que é o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Deixa eu passar uma instrução para a irmã Arlete aqui, que ela vai continuar distribuindo aqui. Arlete, aqui, ó. Isso aqui, ó, você vai puxando para cima e vai só apertando enviar. Tá? Se não der, você não precisa voltar para mim, não. Glória a Deus. Então, hoje o tema nosso começa com o arrebatamento da igreja. E é muito propício pelos momentos que nós estamos vivendo, porque a situação que o mundo vai, a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, os homens vão enganando e sendo enganados. E nós não temos como desassociar o arrebatamento da igreja com os assuntos que estão a acontecer, com as coisas que estão a acontecer nos dias atuais, nos momentos atuais, com, de repente, a China que estava amortecida, que estava dormindo, de repente a China se levanta como uma potência mundial, levanta decidida a assumir o controle do mundo, porque o que está acontecendo hoje, meus irmãos, é a China comunista decidida a assumir o controle do mundo, a assumir o protagonismo do mundo. E Estados Unidos começam agora a enfraquecer. E, aliás, Estados Unidos enfraqueceram lá atrás quando tiraram a oração da escola. Os Estados Unidos enfraqueceram quando começaram a permitir, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos, supostamente de homens conservadores, homens tementes a Deus, aí aprovam o aborto. E vai passando leis e mais leis. A Bíblia diz no Salmo 11 que, na verdade, que já os fundamentos se transtornam. O que pode fazer o homem? Quando se começa agora a colocar na interpretação da própria Constituição emendas constitucionais com força de lei nacional, admitindo as coisas erradas, admitindo o pecado como se fosse coisa certa, os fundamentos ficam abalados. E há leis que, uma vez passadas as leis, o presidente já não tem como revogar. Muda de presidente, o próximo presidente já não pode revogar. Então, o mundo indo de mal a pior. Caminhando, sim, para
o arrebatamento da igreja que vai acontecer muito breve. Esse arrebatamento da igreja ele vai acontecer, aliás, a vinda de Cristo, né? Ela acontece em duas etapas, e a primeira etapa é a etapa para o arrebatamento da igreja, que é a etapa que vai acontecer antes da grande tribulação, que nós vamos ler ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 10 e depois 1 Tessalonicenses 5 e 9, que aliás vamos ler 5 e 9, que já está perto da página que está aberta. 1 Tessalonicenses 5 e 9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí está, guarde esse texto. Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. E o capítulo 1, verso 10 diz assim: e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, esses dois versos aqui, associados a 1 Tessalonicenses 4 e 17, quando Paulo escreve dizendo que o Senhor virá dos céus com alarido, com a trombeta de Deus, com a voz do arcanjo, para ressuscitar os mortos, para arrebatar a igreja, e nós vamos. Aí a gente vê o mundo no aperto que está chegando, coronavírus e ataque, pestilência de um lado, praga de outro, mortandade, um prenúncio de sofrimento aí, que a gente olha e parece já ser a ira de Deus que começa a se derramar sobre o mundo, mas a Bíblia olha para nós, para os crentes, e mostra este verso que acabamos de ler. Deus não nos destinou para a ira, ele nos destinou para a salvação. Então a ira de Deus não vai nos pegar, irmãos. Ainda que esta situação que o mundo vive hoje é sim uma situação calamitosa, mas Deus não nos destinou para a ira. Então a ira de Deus, ela não cairá sobre nós. Nós podemos ver sim o sofrimento chegando, pegando um, pegando o outro, mas nós podemos estar despreocupados, irmãos. Isso não se trata da ira de Deus contra nós, não. Para a igreja isso é um despertamento. A mesma praga, a mesma peste, que é a ira de Deus contra o ímpio, essa mesma peste, ela é a misericórdia de Deus para com o crente, porque nós olhamos na palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 8, 9 e 10, nós vamos ler lá os sinais que Jesus dá para a vinda dele, e ele diz que dentre os sinais é pestilência que vem para assolar, e ele diz, isso é apenas o princípio. Então o Senhor vai nos despertando através desses problemas que surgem. Então, os irmãos, essa situação pré-arrebatamento da igreja é uma situação para nos despertar, para nós acordarmos e entender que Jesus Cristo vem muito breve, muito próxima está a vinda do Senhor Jesus Cristo, e nós precisamos então estar preparados. Nesse arrebatamento da igreja, a Bíblia nos diz aqui em Filipenses capítulo 3, e o verso de número 21, Filipenses capítulo 3, verso 21, vai nos falar então como se dará esse processo do arrebatamento, ou o que acontecerá conosco, os que estivermos vivos durante a época do arrebatamento. Diz que o Senhor transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. Então veja, nesse arrebatamento, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, lá em Tessalonicenses. O Senhor virá com rijo clamor, com a trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para subir com o Senhor. E o interessante é que a Bíblia diz aqui, é que o nosso corpo vai ser transformado.
Ou seja, no arrebatamento da igreja, não vai subir só a nossa alma, só o nosso espírito vai subir e o corpo vai cair morto aqui. Porque se isso acontece, digamos nessa época agora de coronavírus, acontece o arrebatamento da igreja, e se fôssemos arrebatados só no espírito, só saísse de nós a alma e o espírito e fosse para o céu, e o corpo dos crentes ficassem caído pelo chão, eles iriam computar tudo na conta do coronavírus e dizer que todos os crentes morreram de coronavírus. Então, nós observamos que como Deus, na sua sabedoria imensa, como Ele, na sua misericórdia infinita, Ele simplesmente vai transformar o nosso corpo da humilhação. Por que chama de corpo da humilhação, esse corpo mortal? É porque esse corpo adoece. É porque, às vezes, é assim para o crente, uma humilhação. O crente está sofrendo no hospital. Imagina o corpo do crente acabado de câncer, de um sofrimento tremendo. É sim uma humilhação. Mas a Bíblia diz que esse corpo da nossa humilhação, ele vai ser transformado em um corpo glorioso, transformado em um corpo glorioso como o corpo que Jesus ressuscitou com ele. Então todos vamos receber esse corpo. Olhamos em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 ao verso 53, 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 a 53, vai nos falar também deste corpo que nós recebemos, ou deste tempo de ressurreição. Diz aqui, Coríntios 1, 51 e 53, eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Então esse corpo será transformado num corpo incorruptível para nós subirmos com Cristo. Isso vai acontecer no arrebatamento da igreja. Mas a Bíblia diz que esse tempo vai ser precedido de uma apostasia muito grande. 1 Timóteo capítulo 4 e verso 1 fala que alguns vão se apostatar da fé, desviar da fé. Capítulo de número 4 e o verso 1 de 1 Timóteo diz: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores ou nos últimos tempos apostatarão da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrina de demônios. Ainda diz que é pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Então, apostatar da fé é desviar da fé, abandonar a fé, dando ouvido o quê? A doutrinas de demônios. Hoje parece que se prega mais de demônio do que de Jesus Cristo. Tem igreja que a doutrina fundamental dessa igreja é doutrina de demônio. É falar em demônio, que tem demônio aqui, demônio ali, tudo é demônio. Então vivemos um tempo em que se acredita muita coisa aos demônios. E lamentavelmente nos púlpitos mesmo das Assembleias de Deus, há pregadores que pregam tanto em demônio. Eles sabem nome de tudo enquanto é demônio, como se existisse nome. Como se os demônios tivessem nomes. Ele dá nome de tudo enquanto é demônio. E é sujeito não saber o nome dos únicos 2 anjos na Bíblia que apresentam o nome deles. Então haverá uma apostasia muito grande, um esfriamento na fé muito grande acontecerá durante
este tempo. Mateus capítulo 24 nos vai falar ali de guerras, rumores de guerra, pestes, fomes, terremotos. Eu vou ler um pouco para os irmãos verem aqui o que está antecedendo a esse tempo terrível aqui. Mateus capítulo 24. Então Jesus vai dizer, verso 4, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós temos duas aplicações distintas para esse dizer eu sou o Cristo aqui. Uma delas, a literal, a palavra Cristo significa ungido. E há muita gente se colocando na posição de que eu sou o ungido de Deus. Eu sou o ungido. E depois tem a outra, que é a aplicação literal da pessoa dizendo eu sou Cristo. Isso tem acontecido muito nas nossas igrejas também. Pessoas criarem profecias que não receberam de Deus. Não estou aqui dizendo que não exista profecia, Deus usa, fala em profecia. Mas muito cuidado quando você diz, eis que aqui sou Jesus quem está falando. Mas é melhor ser Jesus mesmo. É melhor que esse profeta que está dizendo, aqui é Jesus quem está falando. Agora, sabe um detalhe, irmãos? A maioria desses irmãos não sabem de nada. Não receberam nada de Deus, estão imaginando coisas. Foram ensinados de maneira errada. Ensinaram para essas pessoas que se ela profetizar, Deus vai cumprir o que ela falar. Não, irmãos, Deus não é servo do profeta para o profeta profetizar e Deus agora é obrigado a fazer porque o profeta profetizou. Não pode ser assim. Deus é que tem que usar o profeta é que tem que ser servo ou serva de Deus. Então esta a situação que se vive nos dias atuais. Então pessoas querendo se pôr no lugar de Deus, de Cristo. Jesus falou também de catástrofe. Está travando muito. Já estão me dizendo aqui que está travando muito. Meus irmãos, como está travando muito, eu vou mudar rapidamente para o Facebook. Eu vou primeiro mudar para cá direto só no Facebook. E aí, o que nós vamos terminar meu telefone aqui. Eu vou falando aqui e está travando no... se experimentarem no Instagram não está, só que no eu cortar, eu vou deixar transmitindo aqui e vou ao mesmo tempo transmitir no Facebook, porque assim nós não teremos problema aqui. Então a gente vai continuar transmitindo nos dois aqui. Vamos lá. A diferença é que à medida que estamos transmitindo no Facebook, vocês vão descobrir o meu segredo. Porque há um pano verde aqui, onde vocês veem aí a transmissão. A diferença da transmissão, a transmissão que está só no Facebook, ela está com um fundo verde atrás de mim. A outra transmissão tem uma parede de tijolinhos aí de brinco atrás de mim. Mas aí vamos, já está transmitindo também direto pelo meu Facebook. E aí os irmãos podem, quem estiver travando muito, é só pular para outra transmissão. E essa aí, que nós estamos nela, vai continuar pelo Instagram e pelo YouTube aí. Então, glória a Deus por isso. Então, nós vamos seguindo a nossa viagem pela Bíblia. Jesus fala também, capítulo 24, verso 7 a 9 de Mateus, Jesus fala das catástrofes que viriam. Diz assim, portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Tudo isso é princípio das dores. Guerras, rumores de guerra, fome, terremoto. Tudo isso é princípio das dores. Então a Bíblia nos diz que isso vai acontecer, que esses princípios de dores vão acontecer. Agora eu quero dizer para você, meu irmão, atente bem para o que está acontecendo hoje. Eu estou acompanhando de forma jornalística também os acontecimentos. Recebi até um conselho de uma pessoa a quem considero muito e disse, olha, concentre-se
no seu trabalho pastoral, deixa essa parte de jornalismo de lado. Mas, meus irmãos, se nós não olharmos o que está acontecendo e passarmos uma informação correta para os irmãos, vão acabar se alimentando daquilo que uma imprensa tendenciosa vai passar. Então estamos buscando, irmãos, estamos acompanhando o que está acontecendo com a China hoje. Foi Napoleão. Ele disse, deixa a China dormir. Então a China, aquele gigante, né, já era no tempo de Napoleão, uma população imensa. Ele disse, deixa a China dormir. Quando ela despertar, o mundo inteiro vai temer. E o que está acontecendo? A China foi acordando de pouco a pouco, foi despertando de pouco a pouco. E o mundo foi aplaudindo, puxa, a China, e a China, tantos milhões, e tanta gente, e a China crescendo, e a população da China aumentando, a população aumentando, e o mundo achando até bonito, mas que bonito, olha só, um país só vai chegar a 1 bilhão de habitantes. Eu me lembro quando a China tinha ainda seus 700, 800 milhões de habitantes, e aí se estudava na escola e dizia, olha, muito breve vai ser o primeiro país do mundo com 1 bilhão de habitantes e aquela coisa toda. E todo mundo achando bonito aquele crescimento da China, aquele interessante. E a China começa a se fortalecer, se torna um comunismo muito mais duro do que o comunismo da Rússia. E ela vai, digamos, aprendendo as coisas malignas do comunismo. Aquilo que a Rússia não teve sucesso, a China agora vai corrigindo para ter sucesso, para que a malignidade do comunismo pudesse ser vista. Hoje, meus irmãos, eu recebi um vídeo que no Brasil, no domingo, se inaugurou na Rede Band de televisão, propaganda comunista chinesa. Tem nada a ver, não é Partido Comunista Brasileiro, que não devia existir, devia ser como nos Estados Unidos, proibido haver Partido Comunista. Não é de nenhum partido político brasileiro. É propaganda inteiramente comunista, mostrando o poderio do exército da China, mostrando o poder do comunismo chinês. Para que estão fazendo isso no Brasil? Para colocar medo no brasileiro de uma vez. Colocar, olha, se a China invadir, é melhor a gente entregar. Se a China falar que quer o Brasil para eles, é melhor entregar. E a esquerda do Brasil está fazendo o quê? A esquerda brasileira está preparando para poder, junto com China, dar um golpe e assumir e colocar o comunismo dentro do Brasil. É isso que eles querem, irmãos. Que tem isso a ver com o arrebatamento da igreja. Tem a ver com guerras, rumores de guerras. Hoje, o jornal USA Today, um dos jornais mais fortes, ele publica hoje, já não mais como teoria da conspiração. O jornal Washington Post de ontem falou da culpa da China em espalhar todo esse vírus. O jornal USA Today, ele já lançou um artigo agora, já acusando diretamente a China de propositalmente ter feito isso para enfraquecer a economia do mundo e fortalecer a da China. Então veja o que a China está fazendo. Está pegando o dinheiro do mundo e levando para lá. Está pegando o dinheiro. Estados Unidos teve que gastar bilhões de dólares na China com essa coisa de coronavírus. E sabe o que aconteceu? Que os jornais agora publicaram? Eu já tinha falado isso aqui antes. A China, antes do coronavírus espalhar pelo mundo, ela foi comprando nos 6 países maiores produtores de respiradores artificiais, essas máquinas de ventilação artificial. Ela comprou tudo que podia e levou para a China. Então ela sabia que ia acontecer e que o mundo ia precisar disso. Agora ela comprou barato e está vendendo mais caro mesmo que ela comprou dos outros países. Foi ou não foi premeditado? Irmãos, isso aí está aquecendo para acabar se tornando numa guerra. Talvez não numa guerra convencional, com bomba para lá, bomba para cá, tiroteio para lá ou para cá. Mas daí a pouco é Estados Unidos que vai bombardear a China com algum tipo de veneno também. Algum país vai dar um jeito de espalhar uma arma
bacteriológica na China também, e aí a China manda para o outro, e aí vai acontecer o que a Bíblia diz, que vai haver pestilência em toda parte, vai ser uma guerra de pestilência, uma guerra de contaminação, uma guerra de vírus. É o que a Bíblia está dizendo. Acontecerá catástrofe em toda parte, guerras. Irmãos, não pensem que estamos longe da perseguição aos crentes voltar a acontecer. Verso 9 diz o seguinte: então sereis entregues à tortura e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Alguém diz, pastor, isso não acontece. Na América, não. Eu lhe pergunto, alguém imaginava que um dia na América nós receberíamos ordem de não poder sair de casa, a não ser fazer uma caminhada ali por perto? Alguém imaginava que algum dia na América, uma cidade como Nova York, seria proibido sair de casa em Nova York, a não ser para atividades essenciais? Alguém imaginava isso? Não. Então, irmãos, alguém imaginava que os Estados Unidos algum dia ficariam tremendo sem saber, impossibilitado de resolver um problema de saúde comum? Então, irmãos, se a palavra diz que vai acontecer, é melhor nós buscarmos a Deus, buscarmos o arrebatamento da igreja, prepararmos para subir, porque senão isso vai nos apanhar aqui na terra, vai nos apanhar aqui neste mundo e vamos sofrer. As igrejas já estão fechadas. Já estão fechadas e nós não temos como. Um pastor na Flórida abriu e fez culto a si mesmo, foi preso. Estão fechadas e nós somos obrigados a concordar. Eu não posso pegar a palavra e dizer, irmão, está escrito, isso é cumprimento da Bíblia. Então nós vamos morrer, mas não vamos fechar a igreja, vamos para o culto. Mas espera aí, ela está fechada por causa de contaminações. Teve um outro pastor que celebrou a comunhão e contaminou os crentes, achando que podia entregar na mão de cada um. Houve um outro que decidiu que se borrifasse uma água abençoada nos crentes, eles iam ser curados. Aí ele pegou um jato d'água e jogava direto na boca do crente, ainda encostando perto da boca ali. Aí foi passando vírus de um para o outro, contaminou o povo. Então não podemos, nós temos que saber, por causa do vírus, as igrejas estão fechadas e não há como abrir. Mas sabe-se lá o que vem depois para a igreja continuar fechada? Ou sabe-se lá o quanto vão prolongar propositalmente os inimigos de Cristo? Vão prolongar propositalmente essa situação para que a igreja continue fechada? Nós sequer sabemos, irmãos, se vamos ter oportunidade de tornar a abrir a igreja antes do arrebatamento. Então é melhor nos prepararmos. Lucas 21, verso 8 a 12, Jesus disse, acautelai-vos, cautela para ninguém vos enganar. Cuidado para ninguém vos enganar. 21, versos 8. Respondeu ele, acautelai-vos, não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu. E o tempo é chegado, não vades após eles. Quando ouvires de guerra, tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então, agora vai mudar, então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá em vários lugares grandes terremotos, pestes e fome, haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Preparem, irmãos, nós vamos ver sinais nos céus. Preparem-se que coisas espantosas ainda vão acontecer. Nação se levantando contra nação. Com esse tumulto, irmãos, o mundo vai ficar dividido. Haverá aqueles que apoiam China, que a China apoia. Haverá aqueles que estão do lado dos Estados Unidos e vai começar a ser nação contra nação.
tumultos. Aqui não está dizendo que é nação contra a nação no sentido de armamento nuclear, mas de aquela briga diplomática de uma nação contra a outra. Mundos se levantando uns contra os outros. Sinal do arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada, irmãos. Jesus disse, vai haver pestes, vai haver fome. Com essa situação, já tem gente passando fome. E se demorar 1 mês, 2 meses, irmãos, vai começar a faltar comida no supermercado. Se demorar um pouco mais, não haverá alimento no supermercado. E aí vamos ver o que vai acontecer. Como é que vamos sobreviver se não houver mais alimento nos supermercados? A Bíblia diz que a igreja será arrebatada. Próximo tópico é Jesus dará as boas-vindas no céu, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Então, a seguir ao arrebatamento, estou dizendo aqui que parou de travar, mas eu estou transmitindo nas duas plataformas, os irmãos podem, hoje eu nem falei para mandar perguntas aqui, então poderia estar mandando aqui, mas a igreja ao ser arrebatada, irmãos, Jesus quando estava na terra, ele disse que ele vai receber a igreja com a seguinte expressão, para cada um que entrar, ele vai estar recebendo um a um. Não é tão bom quando a gente chega numa festa assim de luxo, e o próprio dono da festa está na porta recebendo, chama pelo nome, cumprimenta, não é? A gente sente-se mal quando a gente vai a uma festa, e é uma festa assim mais de luxuosa, tem mais gente rica, mais gente importante na festa, e o dono da festa está lá com um grupinho só dos ricos, só dos amigos ricos dele, e não dão bola pra gente. A gente se sente assim tão estranho, né? Pensando, eu não devia nem ter vindo. Fui convidado, vim, mas não me dão bola, não me dão menor atenção. Irmão, na festa no céu, na maior de todas as festas que vai acontecer, em todo o universo, nunca houve nem no céu uma outra festa maior do que a que vai ter na chegada da igreja. E o anfitrião da festa, Jesus Cristo, ele vai estar na porta cumprimentando um por um. Vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Chega o outro, vem meu filho, vem, entra bendito do meu Pai, entra bendito do meu Pai. Ele vai dizer, você é abençoado pelo meu Pai. Deus te abençoou, entra abençoado do meu Pai, entra bendito do meu Pai. É isso que Deus vai fazer para nós. Então, recepção nos céus, Jesus dando boas-vindas. Na sequência, o que vai acontecer é o que está em Romanos 14, verso 10. Romanos 14, verso 10, nós vamos ler a próxima passagem, que nos diz o seguinte: mas tu, porque julgas a teu irmão, ou tu também, porque desprezas a teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Todos, ele está dizendo, não fica julgando. Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Eu tenho um vídeo meu aí no YouTube, eu pregando em Curitiba, congresso em Curitiba, uma mensagem, isso em 1989. Essa mensagem, alguém lá em Curitiba postou, e eu repostei esta mensagem, e tem tido muito comentário. Em 89, imagina, o povo, os usos e costumes eram diferentes, pessoal. Aí alguém começou a elogiar muito a vestimenta das pessoas. Até aí, amém, que bom, acho muito bonito. Aí um chegou e falou, olha o cabelo dessa irmã, olha o comprimento do cabelo, isso é que é santidade. Escrevendo lá. Olha a cara dela, limpinha, não tem uma maquiagem na cara dela. Isso é que é santidade. Eu fui obrigado, era num vídeo meu, uma pregação minha, eu fui obrigado a escrever abaixo e orientar, irmãos, o que realmente é santidade, o que a Bíblia requer de nós. Aí a pessoa já entrou já de pedras nas mãos, já julgando. E que porque você é isso, e porque as irmãs de hoje é que são assim, são assadas, são não sei o que tem, é porque isso não vai para o inferno. Aí eu citei esse verso para ele, falei, mano, a Bíblia diz, quem é você para julgar um servo que não é seu?
Quem morreu para salvar essa irmã foi Jesus. Quem morreu para salvar essas irmãs que têm o cabelo comprido, ou que apara a ponta do cabelo, ou que passa maquiagem no rosto, ou que deixa de passar maquiagem no rosto. Quem morreu por elas foi Jesus. Então é Jesus que tem direito de julgar na consciência delas. Onde é que estão exagerando? Até onde está indo os limites? Mas é Jesus, não sou eu que vou olhar uma irmã e julgar a santidade dela pela cor dos lábios ou da unha dessa irmã, só porque eu fui criado de uma maneira diferente. Então a Bíblia diz, irmãos, que nós não devemos estar julgando um ao outro, porque nós um dia vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E vai ser logo depois do arrebatamento. Então o que acontece? Se eu julgo as pessoas aqui agora, no tribunal de Deus, irmãos, eu vou ser julgado com o mesmo peso. A hora que chegar lá, Deus fala, espera aí, você julgou demais lá. Mas nós vamos ver o que quer dizer esse tribunal de Deus. Primeiro, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1, vai nos falar um pouco mais desse tribunal onde nós vamos ter que comparecer todos nós, né? A Bíblia diz aqui em 2 Coríntios 5 e 1, diz, porque sabemos se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se Deus quiser, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas. Mas eu estou certo de que não era 2 Coríntios, era 1 Coríntios. Eu anotei 2 ali, mas é 1 Coríntios, imortalidade tem mesmo. Gentil, pode haver. Desculpem, não é nenhum nem outro, vai ser Romanos, porque é quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, sendo justificados pela fé. Vamos lá aqui. Romanos, isso mesmo, Romanos 5 e 1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos comparecer ao tribunal de Deus. Mas nós devemos entender uma coisa. A Bíblia diz que nós já entramos no tribunal justificados. Então não corremos o risco de chegar no céu só para de lá voltar para o inferno. Não. Quem chegar aos céus, para as bodas do Cordeiro, passa pelo tribunal de Cristo, mas não será para ser condenado. O que vai acontecer nesse tribunal? Vai acontecer o que está em Apocalipse capítulo 22 e o verso 12, que Jesus disse, eis que venho sem demora e o meu galardão está comigo para dar àquele que for fiel. Então o tribunal vai ser onde nós vamos receber a recompensa. Vai ser julgado, nossas obras vão ser julgadas. O que nós fizemos agora, depois de salvos, com a nossa salvação, se pregamos o evangelho, ou se passamos o tempo na igreja criticando o irmão, julgando o irmão do lado do outro, infernizando a vida do irmão ou da irmã, porque eu acho que sou mais santo. Então tudo isso vai considerar como obras que nós fizemos, ou obras boas ou obras ruins. Podem ser coisas que não vão atrapalhar a nossa salvação, mas quando chegarmos na presença de Deus, aí o Senhor vai cobrar de nós. E ao invés de recebermos um grande galardão, não receber nada. Aí alguém diz assim, mas para mim, pastor, só de entrar no céu tá bom. Eu posso receber uma coroazinha de palha, uma daquela do Burger King, para mim já tá bom. Só de eu estar no céu tá ótimo. Meus irmãos, a questão da coroa, de galardão, de coroas que nós vamos receber, a igreja do Antigo e do Novo Testamento, ela é representada nos céus pelos 24 anciãos. E a Bíblia diz que os 24 anciãos, eles retiram de si as suas coroas e depositam nos pés do Senhor. Então o galardão que nós recebemos não é para nós,